Quando nós começamos a reunião hoje à noite, o culto essa noite, a irmã leu o texto base que dá tema para esse encontro de hoje de mulheres, não é isso? Eu queria ler novamente com os irmãos, com as irmãs. Provérbios 31, verso 30. E esse verso está dentro do contexto da tão conhecida história da mulher virtuosa, não é? Que o verso 10 vai dizer, né? Mulher virtuosa, quem achará? Alguns dizem que essa mulher não existe. Quem achará, né? Mas ela existe, né? E ela pode ser você. Vai depender de como você entende o evangelho, certo? O verso 30 diz: enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Daqui foi tirado o tema que diz o seguinte: a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então hoje especificamente a palavra é para a mulher, é para você que é mulher, tá certo? Mas eu vou dar algumas pinceladas, muito pouca, na responsabilidade do homem, tá certo? Mas aqui o foco é a mulher, tá bom? Tem homens aqui, eu, irmão Tiago está ali, acho que tem mais alguém lá atrás. Então as mulheres, em hipótese alguma, fiquem com raiva de mim, tá certo? Não deixe o feminismo falar o seu coração, deixe a palavra de Deus falar o seu coração, tá certo? Eu vou selecionar uma porção das escrituras para dizer para as irmãs aqui, na prática. Essa foi a pergunta que me veio quando eu olhei para o verso e para o tema. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então veio a pergunta: como essa mulher mostra na prática temor ao Senhor? Como é que a mulher aqui, descrita em Provérbios, ela pode demonstrar isso na prática? Que ela tem temor a Deus, e por ter temor a Deus, ela é louvada por Deus. Então daí eu quero levar as irmãs para o texto dessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Tá certo? E repito, como é uma palavra direcionada para você, mulher, eu parei no verso 6, mas o verso 7 também traz para o homem. Eu só vou pincelar o verso 7. Então eu quero aqui trazer as irmãs para esse contexto aqui, para esse texto aqui, para essa porção aqui de 1 Pedro 3, de 1 a 6. Então eu queria ler com as irmãs esses versos, que diz o seguinte, vou repetir, 1 Pedro 3, de 1 a 6. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como frisado de cabelo, o uso de joias, de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se faz o bem e não temeis nenhum espanto. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Como é prazeroso, Deus, estar aqui ainda, vivendo num tempo que temos liberdade de virmos à igreja, de abrirmos a tua palavra, lermos a tua palavra e meditarmos nela. Sê comigo agora, Senhor, no fechar e abrir dos meus lábios, que de fato teu Espírito Santo haja com poder, trazendo discernimento a todas essas mulheres que aqui estão essa noite, que saiam daqui, Senhor, entendendo mais acerca de que, como na prática, elas podem demonstrar temor a Ti, e assim
ganhar de Ti o louvor, Pai. Em nome de Jesus, esse é meu desejo, meu propósito essa noite, trazer cada uma dessas mulheres a reflexão acerca desse assunto. Em nome de Jesus, seja conosco agora, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, para que de fato estejamos diante de Ti como instrumentos para ser usados por Ti. Que cada um aqui, Senhor, venha confessar os seus pecados diante de Ti e ganhar de Ti o perdão, para que assim possam estar com as mentes preparadas para entender, para compreender e assim serem edificadas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, antes que eu comece a expor de fato os versos de 1 a 6, eu preciso dizer para os irmãos aqui, para as irmãs, basicamente, porque quando você olha para o texto aqui de 1 Pedro, fica muito claro, aqui no capítulo 3, que ele gastou 6 versículos para trazer uma exortação para, aqui no texto, a palavra que foi traduzida é esposa, mas pode ser mulher, tá certo? Pode ser uma jovem, porque essa mesma palavra ela aparece em outros locais da Bíblia, traduzida assim, como jovem, como donzela, como virgem. E aqui nós vamos ver que aparece tanto esposa como mulher. Então, não é necessariamente uma palavra só para mulheres casadas, mas para a mulher como um todo, certo? Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é uma possível resposta do porquê Pedro está gastando 6 versículos para exortar as mulheres e basicamente um versículo para exortar os homens. Será que Pedro é machista? Será que a Bíblia é machista? Assim como muitas feministas têm dito isso, assim como muitas cristãs, mulheres cristãs, que infelizmente estão se enveredando por esse caminho do feminismo. Será que é? Não, irmãos. Por quê? Porque para a gente entender isso aqui, nós temos que ir lá no século I, para compreender o porquê. São perguntas que são necessárias ser feitas. Todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, para meditar, você precisa fazer essas perguntas. Quem está escrevendo? Para quem está escrevendo? Por que está escrevendo? O que é que estava acontecendo que gerou esse tipo de exortação? Nós temos que fazer essas perguntas. Se a gente entender de fato isso, quando for aplicarmos para as nossas vidas, vai ficar muito mais fácil de entender e compreender, e certamente será a aplicação correta, porque ela está advindo de uma interpretação correta. Então, por quê? A pergunta é por que Pedro gastou 6 versículos? Então, só para você entender, não é estranho isso não. É porque nessa época aqui, primeiro século, na época que Pedro está escrevendo isso aqui, meus irmãos, há uma perseguição muito grande sobre a igreja. E quando eu digo sobre a igreja, sobre o cristianismo. Quando Jesus veio no primeiro século, já existiam muitos outros dizendo que Jesus já tinha vindo e que as religiões que ali existiam já diziam também que era a verdadeira religião, do verdadeiro Cristo. Então, quando Jesus chega nesse meio, e de fato ele mostra toda a diferença de todas as outras religiões e de todos aqueles outros que diziam que era o Cristo, então isso trouxe imensas dificuldades para os cristãos, principalmente para as mulheres. Nessa época aqui, aí você vai perceber que a Bíblia não é machista, pelo contrário, a Bíblia dá o verdadeiro valor da mulher. No contexto aqui, primeiro século, a mulher era totalmente desprezada, ela não tinha direito nenhum, meus irmãos, nenhum, minhas irmãs. Se um marido se convertia ao cristianismo, imediatamente levava a sua mulher à igreja e não havia nenhuma dificuldade. Mas quando era o contrário, quando a mulher se convertia ao cristianismo, e nessa época o cristianismo estava sendo considerado como uma seita, como uma seita herege, eram perseguidas. E as mulheres nesse contexto, no mundo greco-romano, era totalmente desprezada. Ela não tinha direito quase nada, era comparada como animais. Os homens adquiriam as mulheres como adquire animal. Animal não tem direito nenhum, a não ser servir. Essa era a situação das mulheres. Por nenhum motivo, na cultura greco-romana e nas culturas que ali se circunvizinhava, nenhuma delas aceitava a mulher abandonar o marido. O marido podia abandonar a mulher a qualquer momento e qualquer circunstância. Se por acaso o marido percebesse a mulher conversando alto demais, lá fora, vamos dizer assim, na calçada, era motivo para ele não querer mais ela.
Se ele chegasse em casa e o almoço não tivesse feito na hora ou a janta, era motivo para ele desprezá-la. Então a mulher não tinha direito nenhum. Agora você imagina, dentro desse contexto, a mulher crendo em Cristo, aceitando o Evangelho, como ela deveria agir dentro de um contexto de casamento. Então, na civilização grega, a obrigação da mulher consistia em permanecer dentro de casa e ser obediente a seu marido. Então, as características boas de uma mulher daquela época era ver, ouvir e pedir o menos possível. Menos possível. Essa era a situação real. Por isso, Pedro gasta 6 versículos para dizer para essas mulheres como elas devem se comportar agora. Se já era agravante para elas antes de ser cristã, agora sendo cristã, como elas deveriam se comportar? Porque agora elas têm sobre ela o reino de Deus, o Evangelho. E elas têm que ver de uma forma que não seja motivo de escândalo. Por isso, ao escrever dessa maneira, Pedro está colocando a mulher numa posição de honra, porque se preocupa com elas e quer o melhor para elas. Por isso ele escreve tantos versículos para exortar essas mulheres. O verso 1, meus irmãos, diz o seguinte, semelhantemente vós mulheres, seis submissas a vossos próprios maridos, para que também se algum deles. Então poderia ser tanto a mulher casada, como uma mulher que não fosse casada. Como é que ela ia se comportar, né? Se a mulher, nessa época, ela não tinha voz, ela era totalmente escravizada pelos seus maridos. Essa era a cultura da época. Nós vamos ver aqui, e meu ponto é esse. Então, como uma mulher pode viver de forma, na prática, temerosa diante de Deus? Em 3 palavras, Pedro vai dizer. Então você vai sair daqui hoje sabendo como é que eu faço na prática, para viver a minha vida na prática, no meu dia a dia, na prática, que eu demonstre assim para Deus que eu tenho um temor a Ele, e que dessa maneira eu ganho o louvor dEle para a minha vida. Pedro vai dizer aqui com 3 palavras. A primeira delas é uma das palavras que as feministas, quando escutam, se torcem toda, que é submissão. Se você perceber, nos discursos hoje modernos, quase não se usa mais essa palavra, principalmente associada a casamento, a noivado, a namoro, a relacionamento. Essa palavra parece que é diabólica, mas na verdade ela não é. Então a primeira palavra da qual Pedro chama a atenção dessa mulher, e fazendo um paralelo com a mulher lá de Provérbios, como é que na prática eu vivo para que eu possa ganhar o louvor de Deus, que eu demonstre temor para que eu possa ganhar o louvor de Deus? Bem simples, sendo submissa. Agora, para você não ficar achando, mulher que está aqui, que essa palavra é pesada mesmo, porque se você for no dicionário normal, submissão vai dizer lá no dicionário que é estar debaixo, ser inferior àquele que está sobre você, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Submissão na Bíblia não é isso. E o que é submissão? Para a gente entender a força dessa palavra bíblica, primeiro as mulheres precisam compreender que essa palavra submissão, ela não está só relacionada à mulher, não só à mulher. Para isso a gente tem que olhar o contexto voltando. E é interessante que a palavra que começa o verso 1, ela traz essa ideia que a gente precisa olhar para o contexto que vem antes, que é que Pedro vem falando, e um exemplo da qual ele coloca, para que as mulheres sejam submissas. Quando ele chama as mulheres a serem submissas, antes ele diz um exemplo de submissão. E é impressionante quem ele coloca como exemplo. Por que isso? Olhe para o seu texto aí, olha como é que começa, semelhantemente. Em algumas versões vai dizer, de igual modo, vós mulheres sejam submissas. Semelhantemente a quem? Aí você volta, capítulo 2. Presta atenção. Você volta lá para o verso 13 do capítulo 2. Aí aparece assim, sujeitai-vos. É a mesma palavra que está no verso 3, que foi colocada lá como submissão. É a mesma palavra.
Se você tiver acesso ao original, à língua original do Novo Testamento, se você tiver acesso, e hoje é muito fácil, é só você clicar no Google que vai mostrar para você a mesma palavra. Só que aqui no verso 13 foi colocada para o português como sujeitai-vos. Então você podia ler também dessa maneira: semelhantemente, vós mulheres, se sujeitem aos vossos maridos. Aqui no verso 14, o que é que diz? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, que é o rei, que é como ao soberano. Verso 14, que é os governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Aí o verso 15 diz: pois é a vontade de Deus. Então veja, a palavra submissão não está só relacionada à mulher no relacionamento com o homem. A palavra submissão está relacionada também a todos, homens e mulheres, as lideranças que estão sobre nós. Aqui no caso, lideranças civis, ou seja, governadores, reis, soberanos, entendeu? É a mesma palavra. Aí o texto continua e o verso 15 diz: é vontade de Deus que homem e mulher se sujeitem, sejam submissos às lideranças que estão sobre eles, ou seja, governador, prefeito, presidente, quem seja. Aí ele continua e vai agora associar essa palavra não só mais à sociedade como um todo. Nós vimos no começo do sermão que essa palavra é associada a um relacionamento entre homem e mulher, ao casamento, vamos dizer assim. Acabamos de ver que ela é associada a todos como sociedade. Aí agora o verso 18 vai dizer assim, vós servos, verso 18, capítulo 2, aparece de novo a palavra submissão. Sujeitai-vos, ou seja, sejam submissos, com todo temor. Então preste atenção, são palavras que andam junto. Ser submisso, com temor. Estar sujeito, a mesma coisa, com temor. Insisto em dizer para as irmãs, é a mesma palavra. Poderia ter colocado aqui, o verso 13, estejam submissos. O verso 18, estejam submissos. Como poderia colocar, sujeitai-vos no verso 1 do capítulo 3. É a mesma palavra. Agora com um grupo que se adequa ao quê? Ao patrão com o trabalhador. Olha o que vai dizer, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, ou seja, aos vossos patrões. Não somente os bons e moderados, mas também os maus. Então a palavra submissão, ela não é restrita só à mulher. É a mulher, são aos homens, à sociedade, homem e mulher, ao patrão, ao funcionário. Olha o que ele vai dizer agora de interessante. Ele acabou de dizer, né? Que esse tipo de sujeição, submissão, não tem que ser só a quem lhe faz o bem, até quem lhe faz o mal. Você precisa estar submisso. Olha o que ele vai dizer agora. Pois isto é agradável. Pressupõe que é agradável a quem? A Deus. Que algum, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustiça. Olha o verso 20 como é fantástico. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se porém fazendo o bem sois afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Então o que é que esse texto está dizendo? Olha, se você é submisso a uma pessoa que lhe faz mal, mas você está errado, não tem glória nenhuma. Agora, se você está fazendo o bem, está exercendo a sua submissão, a sua sujeição, seja às autoridades, seja ao seu patrão, seja ao seu marido, e ele está sendo injusto com você, e você continua sendo submissa, aí o texto vai dizer para você que isso sim tem valor. Se porém fazendo o bem sois afligidos, suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Olha o que é que o verso 21 vai dizer: para isto fostes chamados. Chamados a quê? A ser submisso. Quem ser submisso? Todos nós, homens e mulheres, os servos aos patrões, e aí no nosso texto as mulheres ao marido. Aí vai dar o exemplo, que aí vai entrar no semelhantemente. Olha o exemplo que ele vai dar. Ele não cometeu pecado,
nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Pois estavas desgarrado como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Aí entra o verso 1 do capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres sede submissa, ou seja, se sujeitai aos próprios maridos, porque o próprio Cristo se sujeitou, o próprio Cristo foi submisso. Não é interessante isso? E mais interessante é que essa palavra submissão, aqui na nossa porção de 1 a 6, ela aparece duas vezes. Ela aparece aqui no verso 1, quando acabamos de ler, e no verso 5, no finalzinho. Estavam submissas aos seus maridos. Agora vamos definir a palavra submissão com isso na cabeça, com todo esse contexto. O que seria submissão biblicamente? Então está aqui, ó. O que seria submissão? Significa organizar. Está dentro de um contexto de organização. Quando Pedro coloca essa palavra aqui, quando Paulo coloca essa palavra lá em Efésios, a ideia é de organização militar. Um termo militar grego que significa organizar diversas ou divisões de tropa, numa forma militar sob o comando de um líder. Certo? Então a ideia é essa. E essa ideia não é de obrigado. O indivíduo que está debaixo de uma liderança no seu pilotão, ele é um soldado e tem o seu comandante, ele não está ali por obrigação, ele está ali porque ele é voluntário, porque ele tem desejo de cooperar, de assumir uma responsabilidade, de levar uma carga. Tudo isso aí é o contexto para a palavra submissão. Não tem nada a ver de ser inferior, não tem nada a ver de ser menor do que aquele da qual você deve submissão. Então, olhando para o nosso texto, quando Pedro diz, semelhantemente vós mulheres, igual a Cristo, se submetam, sejam sujeitas ao seu marido, submissas ao seu marido. Ele não está querendo dizer que o marido é de uma casta melhor, ele é mais especial. E o próprio Pedro vai dizer isso no verso 7, como ele não é machista, como ele de fato não faz uma divisão de qualidade do homem e da mulher. Olha o que é que ele diz no verso 7, ó. Igualmente vós maridos vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Herdeiras. Olha que interessante. Isso é muito interessante, meus irmãos. Isso mostra que tanto o homem como a mulher são iguais perante a Deus. Não tem diferença um do outro. Então, deixa bem claro que a palavra submissão não vai dar essa ideia biblicamente de que a mulher é inferior ao seu marido ou aquela com quem ela se relaciona. Agora, uma coisa é certa aqui no texto, meus irmãos, que aqui é uma ordem, não é um pedido. A palavra sede submissas, ela está no imperativo, é uma ordem. Tem que ser, não tem meio termo. A mulher, para na prática mostrar que tem temor a Deus e de que isso atrai o louvor de Deus, ela precisa entender isso aqui como uma ordem que Cristo mandou, para a qual toda mulher pegasse para si e vivesse dessa maneira. Então essa palavra submissão, ela aos ouvidos modernos hoje, ela causa estranheza, porque normalmente as pessoas, infelizmente as próprias mulheres cristãs, não compreenderam isso em verdade. Hoje a gente ainda pode usar a palavra submissão a lei, a um policial, sei lá, um exército. A gente ainda pode usar essa palavra, mas num contexto como no dia a dia, parece que as pessoas evitam falar, não é? Por achar que ela representa isso, né? Uma diminuição entre a mulher e o homem. Mas eu trago
o exemplo aqui de um próprio agente da lei, por exemplo. Um exemplo aqui para você entender, que é questão de organização, de hierarquia, e não de qualidade de um para com o outro. Todos são iguais. Mas nesse exemplo aqui, vê se fica claro para você. Supondo que você está no seu carro, você mulher dirigindo, e você atravessa o sinal vermelho, e você não se apercebe que tem um guarda de trânsito ali, parado do lado. E quando você atravessa o sinal vermelho, ele segue junto com você, não é? E aí ele faz você parar, porque você infringiu a lei, né? Você quebrou a lei, você atravessou no sinal vermelho. Aí ele para você. Aí qual é o diálogo que acontece ali? Você vai dizer para ele, você vai parar o carro e vai dizer para ele assim: olha, você nem venha aqui colocar algum tipo de exortação sobre mim ou culpa sobre mim. Nós dois passamos pelo sinal vermelho. De fato, os dois passaram, a mulher e o guarda. Só que o guarda está na hora de serviço e ele tem sobre ele, dada sobre ele, essa autoridade de que todos